Olá, meu nome é Mônica Cristina do Carmo, eu sou aluna da Universidade de São Judas Tadeu, que fica na Moca, e faço o curso de pedagogia. Eu estou no 7º semestre e a professora orientadora do projeto Leja é a professora Cristiane Simões. Hoje eu vou estar falando com vocês um pouco sobre as práticas de ensino da EJA. Por isso, eu vou começar falando que esse vídeo ele vem falar sobre as práticas educativas na educação de jovens e adultos, ou seja, a EJA. O que quer dizer os alunos da EJA? Os alunos da EJA servem para aqueles que, de alguma forma, tiveram que parar os seus estudos por N motivos, né? E a EJA, ela surgiu para ajudar esses alunos a concluir seus estudos, né? E, e é isso. E eu vou começar falando para vocês que, como professores, sobre as práticas educativas, e assim, os professores, eles podem entender melhor esses alunos, levando em conta as necessidades deles e os seus anseios. Na EJA, não é apenas o falar bonito que é o mais importante, e nem é tão o suficiente. O professor precisa usar histórias reais, com pessoas reais, trazendo à tona a realidade dos educandos. Podemos usar os exemplos de alguns alunos que são pedreiros e os mesmos precisam de uma certa quantidade de materiais que é utilizado em construções. E também podemos pegar o exemplo de uma dona de casa que diariamente lida com os serviços de casa, né? Os serviços domésticos. E com isso, elas sabem qual é aquela quantidade certa usada no ingrediente para fazer um bolo, quanto mais ou menos iriam gastar no mercado. E às vezes nada disso iria impedir do professor tomar um desses exemplos do cotidiano de cada aluno, usando a favor da aprendizagem do aluno, pois os mesmos iam se sentir mais à vontade e sentindo que eles realmente é o foco de todo o esforço do professor. E o professor deve e precisa ter respeito e autonomia com cada aluno, a sua autonomia de cada aluno, sua linguagem, sua cultura, porque um dos papéis do professor é ter respeito, né, pela identidade do educando. E quando se trata dos alunos da EJA, o professor deve usar o bom senso. Muitas vezes, para o aluno pode não conseguir entregar um trabalho na data certa, na decorrência das coisas do dia a dia, né? Atribuições, muita responsabilidade no dia a dia. E o professor está ali para orientar o educando, que é preciso que os professores e alunos formem um vínculo de amizade. É preciso que professores e alunos formem um vínculo de amizade e, através desse vínculo, é que é possível se tornar a aprendizagem. E a realidade desses educandos, por muitas vezes cruel, que o professor deve lutar em prol, fazendo sempre o possível para que tenha essa mudança. O professor precisa fazer com que poucos recursos vistos pela sociedade e reconheçam que essa realidade pode ser mudada, mas para isso acontecer, é preciso que reconheça seus direitos. E o professor também deve fazê-los tornar
posse desses reconhecimentos. O que de forma alguma algum professor deve o que não deve fazer é se acomodar, aceitar a realidade e essa mesma que não pode ser mudada. De nada adianta o professor pregar os direitos que ele acha que é iguais para todos, sem ao menos dar o direito ao aluno que está ali presente de escolher o que o aluno quer, né, o que ele quer aprender, como se o professor fosse o centro das atenções. O educador precisa pensar constantemente na prática educativa, no seu papel de fazer com que o aluno aprenda de uma forma eficaz, facilitando a aprendizagem desse aluno e sempre trabalhando o dia a dia deles. Então, continuando, esse público da EJA, hoje, ele é um público que tem muita diversidade e hoje foi feita uma pesquisa que existe muito mais procura de homens do que mulheres para se matricular na EJA, né? E assim, o profissional da EJA, quando é perguntado para ele sobre o analfabetismo, ele jamais pode dizer que essa culpa deles não estudarem, que é culpa do próprio indivíduo, porque, como eu disse no começo do vídeo, às vezes coisas que aconteceram, N motivos, né? Muitos não estudaram porque tiveram que interromper, enfim, né? Ou de repente foi as condições de vida também, N motivos. E na EJA, e assim, e é muito importante também, é muito comum e muito importante os professores estarem inseridos nesse cotidiano escolar, que se retrata uma realidade de insegurança, medo, angústia, e eles se sentem incapazes de não dar conta desse processo de ensino-aprendizagem, né? Que é um processo de ensino e de qualidade que ele vai transformar o educando. E na EJA estão também os educandos que têm necessidades especiais, aqueles alunos que têm assentamento, que buscam uma escola que seja formal. Contudo, eles não querem perder de vista os conhecimentos e superando a visão de que o meio rural é um local de atraso, de que as pessoas, assim, eles pensam que as pessoas não precisam estudar ou não precisam ter uma educação, né? E ainda que esse aluno não seja alfabetizado na EJA, ele conhece vários assuntos. Sendo assim, eles não devem ser tratados como criança. E esse método, ele deve e precisa ser, como que eu falo, diferenciado, né, das crianças. E eles pensam
eles pensam de uma forma crítica, onde eles podem se tornar um cidadão autônomo. E é preciso que proporcionar novos caminhos a esses alunos. E a escola, como sendo um espaço onde eles, como indivíduo, eles precisam estar inseridos para tomar posse desses certos conhecimentos, né? E o professor precisa estar sempre atento às necessidades e olhar para que esse aluno, necessidades e olhar para o aluno e procurar entendê-los e ouvi-los. E discutir com os alunos e os profissionais da área o melhor caminho a ser tomado. Melhor caminho a ser tomado, assumindo como um profissional libertador, respeitando, que eu posso dizer, respeitando e valorizando sempre com a intenção de trazer melhoras a esse educando, né? Fazendo com que o mesmo pense criticamente sobre todas as situações onde se possa intervir, né? E o professor, ele não deve ter um papel de quem ocupa uma posição de comando, mas sim um profissional que atua de forma que seja eficiente, né? Que tenha a competência de fazer com que de fato, com que esses alunos aprendam. E assim, e é isso, né? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, que tenha, sei lá, de alguma forma tenha ficado claro, né? E quero agradecer, né? Muito obrigado. E, e é isso. Espero que tenha ajudado. Obrigada.